professor Elton Casagrande, nos dando a honra de sua presença aí para participar do nosso bate-papo. Então, professor, se pudesse apresentar um pouco também. Claro, claro. Bom, boa tarde, um prazer falar com você, Ana, com nossos participantes, Caio, Ivan também, não? É isso? O que eu gostaria de... Bom, primeiro, eu sou professor aqui da Unesp, do Departamento de Economia da Unesp Araraquara. Já faz um bom tempo, as pessoas perguntam quanto tempo, né? Desde 1990 eu entrei aqui, eu era mestrando ainda, depois desenvolvi mestrado, doutorado, eu me efetivei na carreira, e atuo também como consultor na área empresarial, com afastamento da universidade um dia por semana. Eu faço isso há pelo menos 20 anos na área de gestão, e depois combinei economia, finanças e outros assuntos aí para levar esse tema de empreendedorismo. Esse tema aconteceu para mim em 2014, então eu dei uma série de temas presenciais e aí resolvi gravar na forma de AD. Então, eu atuo também em Jaboticabal, na Unesp de Jaboticabal, no mestrado em administração. Lá o foco é agronegócio. Porque eu quase fiz jornalismo por inteiro, eu fiz, mas não me diplomei. Então, eu sempre gostei de alguma forma de comunicação. Então, acho que são essas coisas aí que eu posso falar sobre um pouco sobre mim, não é? E depois falar um pouco mais do curso, assim, e responder questões. Sim, então, obrigada, professor. Então, a gente vai começar pela questão da importância da autonomia, né? O que é a autonomia do aluno hoje em dia? Que é uma coisa que, muitas vezes, você não precisa apenas no curso online, né? A gente tem essa questão de dizer que você precisa de muita autonomia no curso à distância, a educação exige disciplina, mas o presencial também, muitas vezes, exige autonomia, exige disciplina, existe uma questão do aluno poder ir atrás dos conteúdos, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje em dia, com muita informação, com várias fontes de pesquisa que você pode usar. Muitas vezes o professor se torna um guia, né? Ele precisa orientar todo esse caldeirão de informações que os alunos veem para ele, né? Se você se prender muito ao seu conteúdinho ali, você acaba não dando conta, né? Professor, você pode ir conversando nesse sentido, né? Pelo menos na minha experiência sobre isso, né? Então, a gente vê que a autonomia hoje, não só em questão da formação, mas ela se reflete na própria empregabilidade, né? No mercado de trabalho, a questão de você conseguir gerenciar sua carreira, você conseguir gerenciar seus objetivos, em vez de apenas se focar, talvez, entrar numa empresa e ficar lá 30 anos, talvez sempre fazendo a mesma coisa. Então, a gente vê que hoje em dia isso não acontece mais, né? Você precisa ter uma flexibilidade, né? Você precisa saber se gerenciar enquanto pessoa, e é uma coisa que você não tem, muitas vezes, no ensino tradicional, né? A gente ainda tem um modelo muito engessado de estudo, a gente tem poucas iniciativas de inovação dentro da escola, então muitas escolas, muitas vezes, são apenas aquele modelo do aluno passivo, né? Se o aluno tem uma pergunta um pouco mais complexa, ele é cortado, tira o celular, não pode usar outros meios, né? Isso acaba tolhendo ele na própria vida real do mundo que ele vive fora da sala de aula, né, professor? É verdade. O relato que você coloca, ele é muito presente, e acho que muitas pessoas teriam concordância com isso. Eu começaria falando um pouco do formato da escola, da classe, né? Aqui na nossa também universidade. E na grande maioria das universidades, são aquelas cadeiras ultramodernas, né? Que você fala, olha, meu avô também estudou ali. Então, algo meio assim. Depois, por mais que tenha uma sofisticação, como um projetor, como um computador, etc., e no caso aqui da Unesp, no nosso campus aqui em Araraquara, a biblioteca tem 120 mil volumes. É um investimento bem pesado, tem uma infinidade, aí, uma quantidade de acessos de bases de dados importantes para a gente baixar artigos, estudos, séries históricas, enfim, tem muita coisa. Mas como é que acontece a coisa dentro da sala? Esse que é o ponto. Uhum. Esse que é o ponto. Então, essa aula sempre muito presencial, no sentido da transmissão da fala quase unilateral, ela é muito cansativa para a maioria das pessoas hoje, que está acostumado a fazer várias tarefas e estudar e analisar muitas coisas.
Então, o formato da sala por exemplo, mesa redonda, com possibilidade de você plugar melhor seu notebook, por exemplo, um quadro digital que você possa acessar a internet e que você possa montar um roteiro que combine buscas e o desenvolvimento da aula na estrutura de projeto, ou seja, com um objetivo específico cadenciado ao longo das aulas, é o que levaria um indivíduo a buscar coisas na biblioteca, além do que consultar textos para a prova. Seria uma outra forma de fazer investigação. Utilizar as bases de dados para preencher e dar resposta para aquela cadência de aula, né? Então, esses elementos, o que eu procurei fazer, onde eu tive maior liberdade para fazer isso, foi exatamente no EAD. Entendo. Uhum. Então, eu consegui levar essa investigação, essa forma de amparar e de dar a diretriz, né, para que a pessoa promova um desenvolvimento e, através das narrativas, né, porque é uma contação de história que existe, mas organizada em termos de ciência econômica, em termos de finanças, mas especialmente traduzindo e popularizando o que é a teoria do empreendedorismo. Sim, sim. E isso não é exatamente só fazer um projeto, mas é como a pessoa anima esse projeto, é uma questão de atitude, né? Eu acho que foi por aí que deu para fazer a conexão do que eu encontrava em sala e o que eu queria para o curso. Sim, sim, entendi, professor. Bem bacana isso, porque daí você já vai ensinando autonomia durante o curso, né? O aluno já tem que ter ele já vai criando essa competência usando o empreendedorismo, né? Exato. Eu acho que essa é uma palavra importante que a gente se ressente ao longo da vida, ou seja, puxa, eu pensei que eu tivesse mas não tenho esta competência, né? Então, a gente, em vários momentos, passa por dificuldades exatamente por não ter alinhado uma atitude, uma competência e com uma autonomia para buscar e resolver os obstáculos. Porque nós somos plenos nós somos plenos em muitas coisas, enquanto constituição de ser humano, né, de indivíduo, de deveres. Então, nós temos uma visão das situações. Mas agora, no ato do trabalho, ou no ato de organizar situações e estabelecer, o mais importante, relacionamentos, sim, às vezes não falta muita competência. Então, a gente tem que saber como agir, como buscar, como preencher. E é por isso que, no caso do curso, eu dei o nome de empreendedorismo e desenvolvimento. É um pouco mais, muito mais empresarial, porque todos os instrumentos, linguagem, material, está baseado na ciência, mas eu quero popularizar isso, senão não vou fazer o curso de empreendedorismo. Se as pessoas não entenderem lá como usar um pouco mais as finanças, o que é uma empresa, o que é concorrência, e aí a gente ganha uma escala que começa com o indivíduo. Então, tudo que nós somos, as nossas atitudes, como nós nos orientamos na vida, quais são as nossas referências e como a gente se relaciona, para aí depois levar para algo que possa ganhar uma ação econômica, né? Que vai implicar na vida de outras pessoas. Aí a responsabilidade é maior. É verdade. Empregar e exonerar pessoas, estabelecer contratos, colocar ideia em ação. Então, precisa saber se a pessoa, quando enfrenta um curso desse, ela está no início, pensando na ideia, então tem lá as horas para desenvolvimento da ideia, e principalmente é conectar a ideia ao nicho de mercado. Isso não é fácil. Sim, com certeza. Né? Com quem eu falo no mundo? Quem são os meus clientes? Sim. Quem quer me escutar? Não é? Quem quer comprar o serviço que eu prestei, que eu quero oferecer? Quem? Né? Como é que eu vou a esse público? Se eu passear um pouco na internet, você fica cansado, né? Tem tanta gente falando. Nossa, sim. Eu fico meio assim, falo, pô, etc. Então, a gente tem que falar a ideia, uma coisa que é muito da gente, e que a gente testou. No meu caso, eu combinei com empresas que eu tenho atuado,
né? Embora algumas, por exemplo, é mais na hora do orçamento, na área de orçamento, outras é na hora de decisão do empresário, e foi combinando um pouco esses elementos e inserindo gestão para dar um rumo. Sim. Entendeu? Então, você tem uma ideia brilhante, como é que você a desenvolve até chegar às portas da sua futura empresa? Então, essa é uma trajetória muito gostosa de fazer, e a gente se motiva, se busca, etc., não pensa em nada, quer investir. Depois, as portas da empresa. Aí, quando o indivíduo está em usar o curso para constituir relacionamentos empresariais, de negócio, e chegar à porta de uma empresa e falar, agora eu vou abrir. Aí também o curso oferece uma série de sites e informações públicas para ele investigar tanto o nicho de mercado, tem uma historinha lá, tem um rol, inclusive a gente usa o IBGE, usa o Ministério do Trabalho com os dados de emprego formal, por cidade, enfim, tem uma série de dados de renda das pessoas, como a gente percebe a riqueza da cidade, por exemplo, será que eu vou abrir um negócio nessa cidade? Então tem umas coisas desse gênero, bem objetivo, para depois falar dessa pessoa que vai assumir uma outra postura. Agora ele vai trabalhar na empresa dele. Então, ele vai estar no manche lá com o avião e agora ele vai ter que trabalhar, pilotar esse avião. Eu não sei se ele vai conseguir ser empreendedor nessa hora. Uhum. Se ele vai ser mais gestor, se ele vai ser mais inventor, ou se ele vai ter que treinar as pessoas que entram e saem da empresa dele. Se ele vai passar horas falando com fornecedores e buscando clientes. É uma coisa engraçada. A hora que a gente cria a empresa e fala, bom, agora eu sou empreendedor. Não, você está a gente chama postura de empresário. Uhum. O empresário é o cara que contrata, demite, paga, assume riscos trabalhistas, fiscais, criminais, cívicos, institucionais, tributários, enfim. Aí organiza, é a referência para a empresa. Tá? Agora, se ele resolver abrir uma outra empresa, a postura dele terá que ser empreendedor. Então, o que ele vai fazer? Será que ele envelheceu pela empresa dele, vai querer replicar a mesma ideia, fazer exatamente igual? Entende? Sim. Pode ser que aí ele não vai à frente, aí, né, cria uma crise. Então, o curso é pensado para dar uma linha de reflexão que a pessoa possa recontar a sua história várias vezes pelas rotinas que estão lá. O professor falou, está citando o curso já, o professor pode dar as informações gerais do curso para os participantes, né? A estrutura, o nome do curso, a quantidade de tempo. Legal. Eu acabei me empolgando. Eu entendo. Os recursos que o professor tem usado também, quais que são essas ferramentas, né, que promovem essa autonomia, que promovem que a pessoa entre num curso EAD para se conhecer, né, para entender quais são os próprios objetivos. Então, a gente pode dar uma geral nisso agora também? Podemos. Então assim, o que eu posso começar? Eu começo colocando o indivíduo no centro de tudo, tá? É muito importante. Uma autorreflexão e ao invés de contar antes de tudo casos, né, algumas referências da literatura ajudam a pensar, como o Nelson Mandela, que passou 28 anos preso. Se a gente pega o livro dele, Conversas Comigo, e logo no prefácio ele diz que ele usou boa parte do tempo para refletir por que os inimigos odiavam tanto ele. Porque ele tinha uma causa de bem comum, tinha diferenças pelo poder, mas ele não se sentia que fosse uma pessoa odiável. E a grande questão dele era conseguir fazer que as mensagens, as cartas dele chegassem para o círculo de amizade de família dele. Mas no meio do caminho tinha os inimigos. Então, ele trabalhou para convencer o inimigo a transportar a mensagem dele. Ele não fez isso, senão antes de entender quem ele era e por que ele tinha provocado tanta reação assim.
Então, a gente sabe que depois ele se torna presidente da República da África do Sul, então dá para imaginar como um indivíduo de 28 anos preso, que força que ele foi buscar dentro dele para emergir. Então, eu uso algumas técnicas ali para fazer pensar em outras situações, como a gente busca valores no nosso aspecto, que é a nossa história, de onde a gente veio, como a gente viveu afetivamente, pessoas que nos magoaram, nós magoamos. Então, tem algumas técnicas ali que ajudam a pensar no processo de escolha que a gente faz na vida. Eu acho que isso é o crucial, a entender o que a gente escolheu fazer na vida, entender porque eu vim parar hoje aqui nessa sala, uma sala de videoconferência do campus de Araraquara, da Faculdade de Ciências e Letras. Por que eu vim parar aqui falando? Quais foram as escolhas e o que levou a isso? Então, essa é a primeira fase, que é do indivíduo e das suas escolhas. Passado do indivíduo e suas escolhas, entra aí uma série de elementos que as pessoas não conhecem, porque é um conhecimento meio restrito sobre teoria do empreendedorismo, principalmente de inspiração austríaca, com muito foco na pessoa. Eles estudam muito as ações e reações das pessoas. Daí eu coloco lá uma série de sites de apoio, inclusive do Conselho Federal de Psicologia. A gente pode até, posso compartilhar a tela para a gente ir vendo o curso. Bacana. Que o professor fala, que daí a gente já vai vendo ela, o curso, enquanto o professor fala, a gente pode ir mostrando, né? Então, os sites de psicologia, quando entra no aspecto da empresa, então o indivíduo, as suas escolhas, a descoberta das ideias, a forma de organizar sua vida através de histórias, de revisões, isso é muito, muito importante, sempre fazer revisão das nossas escolhas. E aí, qual o outro passo? Não é? É a constituição de uma empresa. E qual é o relacionamento que o indivíduo tem que fazer consigo e com aquelas pessoas com quem ele vai trabalhar. Hierarquia, a clareza da sua fala, a maneira de conversar os assuntos, de se reunir periodicamente com a sua equipe. Enfim, como é que ele vai organizar isso? Às vezes a gente faz meio atabalhoado, chega às 7h30, abre, começa a funcionar, e vem cliente, vem fornecedor, e não é? Em geral, em firma familiar, é uma outra questão também bastante delicada, que a gente tem que ter princípios de tratamento das coisas. Então, eu também uso como apoio, uma indicação do site de contabilidade, conselho de contabilidade, para a pessoa da Receita Federal, da Receita Estadual. Então, para cada tópico, vai aqui, vai ali, para que o indivíduo procure ter o máximo de informação, coloque nessa, vou chamar de escola de samba, exponha de alguma maneira pela avenida, mas com foco nele. Por exemplo, esse gráfico aqui que tem no curso é bem interessante, né? Acho que é o que mostra o que o professor estava falando já. Sim. Da questão do indivíduo, das escolhas, do que forma o empreendedorismo no final, né? Então, é uma metodologia, assim, bastante holística, até a gente pode dizer. Talvez possa dizer isso mesmo. Talvez, né? Só pensando, assim, porque ela é bem completa, né? Não se trata apenas de, um conceito ali, tirado de um livro, do que é empreendedorismo, né? Ele tem toda uma ideia. Eu evitei o máximo isso, tanto que eu gravei o curso em 4 dias. Na verdade, 3 e 2, foram 5 dias, em 2 semanas. E eu fui sem roteiro exatamente. Eu dei o curso presencialmente algumas vezes. Então, quando eu entrei lá no estúdio para gravar, eu fui falando, depois é que eu escrevi o roteiro. Então, eu tive que assistir de novo os vídeos e colocar a situação. Em geral, você escreve tudo. Tem alguns que usam aquele aparelho prompt, né, que o pessoal lê. Não foi o caso. Eu costumo fazer as coisas assim, sem ter que ficar lendo. E a partir
disso eu fui contando, demonstrando essa evolução, e depois eu escrevi os gráficos, o texto, as coisas. Então, foi da fala para computador. Uhum. Estou vendo aqui o professor também usa bastante atividades de fórum, né? Atividades de engajamento do estudante. Então, o professor pode falar um pouco sobre isso também, sobre a importância desse tipo de atividade. Então, a estrutura saiu do indivíduo, vai para a empresa, o desenvolvimento da sua empresa, o aprendizado, o nicho de mercado, a revisão se o seu mercado vai bem ou não. Aí tem uma análise básica de demonstrações financeiras para a pessoa poder medir se financeiramente o negócio está indo bem, econômico e financeiro, né? Análise, a gente chama de análise econômico e financeiro. Então, a gente quer entender por indicadores e tem um projeto de investimento para saber se a taxa interna de retorno é positiva. Então, tem toda a sequência para constituir a empresa e depois para fazer a gestão da empresa, sem perder o foco da sua revisão. Eu acho que é isso, nesses aspectos da estrutura, né? Por exemplo, aí é bem do foco de contabilidade e a visão formal da empresa. Indicadores como a importância da liquidez, que se você controlar isso, nunca uma empresa quebra, né? Mas como é que você calcula, por que a relação duplicata receber e fornecedores, estoque e fornecedores. Então, eu fui porque também é a minha formação, eu fui para a estrutura contábil. A estrutura contábil é a estrutura financeira e econômica. E enquanto recurso, o que existe é uma série de depoimentos na estrutura do curso. Então, o indivíduo pode falar assim, como tem acontecido. Eu estou nesta fase, a minha ideia é esta, eu não sei onde falo, etc, etc. Então, aí eu vou mostrando por e-mail, pela mensagem de e-mail que existe na plataforma. Né? Também fiz Skype com as pessoas para falar o que eu escrevi, mas eu respondo individualmente a cada um do curso. Então, o que eu tenho feito aí é quase um coaching para as pessoas que estão trabalhando com o curso. Então, se elas puderem aproveitar os 3 meses, elas podem falar muito comigo. Eu falo com cada uma delas toda semana, e quando o indivíduo pode ser por vídeo no WhatsApp, como tem acontecido, pelo menos 2 casos. Então, hoje a gente se apresenta. O bacana é que não tem ficado tão formal. Isso é ótimo. Isso é uma coisa também, professor. Eu estava até vendo umas notícias semana passada de uma universidade, não vou citar nomes porque infelizmente foi um projeto que não deu certo, que teve uma evasão muito alta de 80% do programa de AD deles. Eles tiveram que cancelar, mudar totalmente a oferta. Se matricularam, teve uma grande matrícula, teve uma grande procura, mas quase ninguém terminava o curso. E daí, quando foram ver os resultados, né, quando foram ver os motivos, a maioria da invasão era os alunos se sentirem abandonados. Os alunos não tinham retorno. Você se vira com o seu computador. Era literalmente isso, os depoimentos. Eu me senti largado, eu mandava e-mail, não respondia, o tutor não estava disponível. Então, assim, também é aquela coisa, né? Não adianta a gente dizer que o aluno tem que ser autônomo, que a pessoa tem que procurar e não fazer a parte de dar o suporte para ela, né? Exato. Dar a guia, né? Não, esse é um curso, na verdade, o que a gente descobre, Ana, é o seguinte, o EAD, ele é mais trabalhoso que o presencial. Bem mais trabalhoso. Para desenvolver, para conceber, para desenvolver, para levar uma plataforma e depois para se comunicar com as pessoas. Sim. Então, o que acontece? É rápido o resultado. Se você não acompanha, é isso mesmo que acontece. É exatamente isso que acontece. Então, não é exatamente não é porque eu sei, então eu estou comprometido. Então é uma promessa. Não, eu estou comprometido com o êxito desse curso. Então eu trabalho por ele como eu tenho aulas presenciais na faculdade durante o semestre. Então faz parte do meu horário semanal, né? Já fiz algumas coisas assim, às vezes o aluno não quer, então depois manda um e-mail, aí o que acabou acontecendo que funcionou foi o WhatsApp. Olha só. Não porque eu não quisesse, porque eu estava aqui para falar, não, eu estou aqui, etc. Quer escrever agora, eu não posso.
Aí tem meu telefone e foi bacana, porque fica um pouco mais de liberdade, né? E é uma coisa que está ali na mão sempre, né, da pessoa. A pessoa usa para trabalhar, a pessoa usa para conversar com a família. Se tiver Então, o Google, por exemplo, eu tenho o Google Meet, que é a assinatura da universidade, eu posso dar acesso ou pelo próprio Zoom, todo mundo que quiser, e fazer o chat ou fazer a videoconferência, algo assim, entendeu? Então, normalmente, está lá no registro do pessoal, né, que é a fundação, está lá no registro isso, que as declarações dos participantes, que eu dei feedback a todos eles elogiaram. isso é ótimo, mas eu imagino que seja assim. Eu não tomei como um EAD para mim, eu tomei como toda semana eu tenho aula, aí eu ligo, escrevo. Porque é uma aula, né? Geralmente é a mesma coisa, né? Eu estava no congresso também essa semana e muitos professores de AD também deram essa ideia, né? Tipo, muitas vezes o pessoal quer separar muito o que é online, o que é presencial. É tudo educação, é tudo aula. Então, tem que ter ferramentas diferentes, né? Mas, no final, o comprometimento é o mesmo. E quando você assiste, o que acontece é assim, você fala, nossa, acho que eu podia perguntar essa coisa, será que acontece assim? É natural ter dúvida, né? Exatamente. É engraçado que na sala de aula as dúvidas não aparecem. O pessoal fica tímido. Tem uma química diferente que no EAD o indivíduo ele está mais restrito e ele tem aquele módulo, ele está lá o falado e tem as coisas escritas e tem a teoria toda retratada como guia, como roteiro. Mas a chance de conversar é única, então ela é escassa. Sim. Por mais que eu me comprometa perto do curso presencial, ela é escassa, mas a abundância é o fato de ter 7 horas de vídeo, são 11 vídeos, né? As entrevistas eu acho que também são boas, né? Pode-se captar e conhecer um pouco mais do curso, mas essas atividades, por exemplo, a parte teórica, a atividade, aí depois o preenchimento, que o indivíduo não precisa ser formal, ele preenche o tempo e manda por e-mail, eu recebo, dou feedback, isso é muito legal de fazer. É uma diversão, para mim tem sido uma diversão trabalhar nesse sistema. Isso é bom. Eu posso pôr um pedacinho aqui para ter um som? Esse é o módulo 4. Só para ter um teste aqui. Vamos ver se vai carregar na minha internet. Deixa eu passar rápido aqui para a gente ver o conteúdo. O patrimônio líquido é a classe de recursos de financiamento próprio da empresa que passa a existir quando há os vídeos intercalados, né, com conteúdo. Ou integralização do capital social por parte do empresário. Então, ao criar o CNPJ, existe o capital social que se transforma em possibilidade de ativos, ou seja, tudo dependerá de onde o empresário, o empreendedor, vai aplicar, decide aplicar esse capital social. Quando a atividade já está em movimento, o registro dos lucros na forma de reservas, dependendo do enquadramento tributário fiscal da empresa, permitirá, sim, no caso do lucro real, né, por exemplo, o reinvestimento em novos ativos imobilizados. Bem bacana. Então, nesse tópico aí, a gente já tinha evoluído do indivíduo para o nicho da ideia, o nicho do mercado, e estávamos falando mais da estrutura contábil, que eu achei importante, porque as pessoas começam no caso daquelas que abrem o seu negócio, né, e nunca dão muito conta essas transações contábeis e por que elas podem ajudar você se você souber delas. E empresas que vão andando, que têm uma gestão descentralizada, está na mão da gerência. A minha preocupação é se o empresário está observando bem o comportamento econômico e financeiro do investimento que ele fez. Então, conceitualmente, eu ter patrimônio líquido, eu sei que é um pouco chato para quem está pensado muito na ideia, mas é necessário para o indivíduo proteger aquilo que ele leva a investir no mercado e que depois fica na mão dos clientes. Então, você imagina alguém que vendeu a sua casa, o seu carro, ou alguém que acumulou uma riqueza ou tomou um empréstimo e coloca
as suas horas de trabalho, a sua energia, a sua vitalidade, a sua saúde, para vender bens e serviços, e se relacionar e conseguir. O capital dele é muito mais do que o capital físico, é a própria, né, a própria pessoa. Mas do capital físico ele tem que cuidar, não pode perder, não pode aceitar perdas, tem que tomar cuidado, tem que saber. Às vezes é melhor não crescer, às vezes é melhor, né, se desenvolver mais devagar enquanto empresa, enfim. E aí estava nesse módulo da contabilidade. Entendi. Então, assim, o professor no curso, o professor também coloca que o aluno ele tem que passar por todos os passos numa ordem, né? É desde o indivíduo até ou livre, ou ele pode fazer qualquer parte. Por exemplo, um dos alunos, é um psicólogo, ele falou assim, perguntou se precisava dessa ordem, exatamente isso. Ele pode ir cumprindo, assistindo os vídeos e se beneficiando do conjunto, né? E depois ir compondo. Eu, por exemplo, eu prefiro ler, estudar e ver as coisas assim. Eu gosto de partes que me dão curiosidade, vou escutando, sim, vou preenchendo, não precisa de uma ordem linear. Eu acho que num curso desse pode até ser disciplinado e fazer isso, mas o ir e voltar é o maior ganho para fazer em 1/4 do ano. 3 meses eu acho que é um tempo bom. Mais tempo a pessoa dispersa. Então vai do perfil da pessoa, né, também. Do perfil da pessoa. Tem gente que assiste, uma falou quase assistir tudo. 70% do curso assiste tudo. Tudo bem, então são 11 vídeos, 7 horas gravadas. Então ela fez um esforço concentrado. Mas eu gosto de acreditar que se a pessoa escuta e depois fica meditando um pouco ao longo da semana e depois escuta mais um pouco e medita, eu acabo acreditando que isso vai fazer mais efeito. É pressentimento. Não, faz sentido. Professor, qual que o professor acha que foi o maior desafio na formação desse aluno que vai atrás, que procura, que conversa com o professor? Quais são os maiores desafios para encontrar ou para até formar esse aluno, para incentivar a pessoa a ser assim, a encontrar esse caminho dela, tipo, o que ela quer fazer, quais que são os desafios do curso no geral, assim? Bom, quando a gente concebe o curso, a gente está pensando assim de uma maneira muito otimista. Sim. A gente está envolvido, isso também foi um desafio de empreender para mim, sem sombra de dúvida. Mas o momento que as pessoas vivem é assim, algumas são muito cuidadosas e têm muito receio, então elas manifestam assim, puxa, será que eu consigo? Será que eu consigo? Então, o que eu levo do curso? Bom, você pode idealizar, você pode entrar em estabelecimentos próximos ao que você quer criar. Observe. Fortaleça a sua convicção com observação. Isso está muito marcado no curso. Então, não há uma maneira de chegar a um ponto se o indivíduo não atuar com ele. Isso não é algo exatamente mental, né? É uma percepção que as pessoas desenvolvem, elas vão criando crença de competência, de capacidade, que uma hora ela resolve fazer. Eu acho que é esse o primeiro ponto, esse ponto inicial, assim, de você se sentir impaciente se você não quiser. Sabe, que você tem que começar com uma inquietude. Se você sentar à frente da TV, você vai se sentir mal. Se você sair com seus colegas para um bar, restaurante, você vai achar que está perdendo tempo. Ou seja, é uma coisa que você fala, eu devia estar fazendo outra coisa. Não é isso. Eu preciso encaminhar. Esse é o primeiro sinal. Vamos chamar sinal de vida. Sinal de vida que vai vir uma boa ideia. O insight, né? Aquele insight. Exato, que agora... É uma movimentação dentro da pessoa, né? Para ela ir atrás, né? Exato. Isso vem antes da pessoa até começar a estudar o tópico, né? A questão dela saber que ela pode, né?
Porque no momento que ela começa a fazer buscas, essa aleatoriedade, ela vai criando uma lógica e vai se planejando. Sim. Eu vou sair, eu vou aproveitar, eu vou conversar, um telefonema, uma investigação na rede, farei isso. Aí, volta para o curso, faz isso. Volta para o curso e vai constituindo as etapas para dar o alcance. Uhum. Eu acho que esse é o bacana, porque, por exemplo, uma colega, inclusive aqui da região de São Carlos, que a gente estudou junto, tem filhos, já estão na faculdade, e ela perguntou, e aí, é bom? Maravilhoso, não é bom? Eu estou brincando, né? Quer dizer, eu acho que mas enfim, eu falei, para você, é o curso, você está pensando nisso? Ela falou, não, eu procurei ver lá, não é exatamente para mim. Eu falei, mas tudo bem, vocês têm negócio na família, que eu sei, eu conheço o marido dela. Então, eu pensei, existe a chance de sucessão para os seus filhos nisso? Uhum. Existe. Quanto você conversa com ele? Aí ela ficou pensando. Quanto você fala e como você fala? O que você leva? O que você leva quando conversa? Será que você não pode pensar em usar o público para você não ter que falar e deixar a curiosidade vir para você dar... E aí, você dá a sua história. Não queira falar como as coisas devem ser. Uhum. Então, tem uma linguagem que, às vezes, como faz, a gente exige mais. Então, eu precisava vir de outro lugar. Uhum. Entendo. E, filhos, a gente não quer escutar. Uhum. Porque acha que sabe tudo. Sim. Acaba cortando essa curiosidade, né, essa autonomia, a pessoa, né? O que a pessoa pode produzir ela mesma, né? E aí quebra o sentido da revisão histórica. Uhum. Com momentos marcantes. Por isso que, e aí talvez é uma questão mercadológica, mas a maior intenção com que eu construí essas coisas, é claro, foi pensando na teoria austríaca do empreendedorismo, que fortalece-se através da atitude, das escolhas, dos atributos, das buscas que alimentam a pessoa, os bons relacionamentos. Então, como você é consigo, como você é com a sua família, aí você vai para o trabalho. Sim. Você não briga no trabalho, porque o trabalho é onde a gente vende serviços para atender as pessoas, atender necessidades. Entende? Se não tiver essa postura, ninguém cresce hoje. Uhum. Então, você tem que identificar. Às vezes você não sabe bem a necessidade, mas você está disposto a entrar toda semana e atender as pessoas. Não rodar para vender 1 milhão, não é isso. Não funciona assim mais. Então, o foco foi para queimar linguagens entre pessoas que têm o mesmo interesse ou no mesmo ambiente. Então, foi para colocar o curso para afastar o curto-circuito. Uhum. Entende? Sim, sim. Então, um que cresceu, fez a sua história e fala, puxa, é interessante, isso faz sentido. O outro nunca fez. Uhum. Então, é a ponte, especialmente para a sucessão, acho que seria um caso. Entendi. Aí tem que pensar. Agora, eu confesso que eu assisto, porque eu quero melhorar, obviamente, mas atualmente eu quero aprender mais. Então eu me escuto para falar assim, será que eu aplico tudo que né? Essa coisa também tem sido... A gente sempre quer saber mais e parece que quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Exato. Né? Eu acho que eu esqueci algo. Então, será que eu esqueci um ponto-chave? Como que eu posso melhorar? Isso também é autonomia e... A autonomia. Eu acho que a palavra... Veio de você essa palavra, né, para a gente explorar essa sugestão de autonomia. Eu acho que essa palavra faz pensar em muita coisa das nossas vidas e quando a gente cria, não é? A gente quer que tudo aquilo que a gente cria tenha uma autonomia. Acaba precisando menos da gente. Mas a gente não cria para precisar menos da gente, não é isso? Nossa, com certeza. Não é isso. E no mundo que a gente vive hoje é muito importante isso também, né? A gente
ter esse espaço e também ter essa confiança, né, de saber o que quer fazer e ir atrás e tudo mais. Então, acho que depois do insight, uhum. a persistência vai se mostrar como decisivo. Sim. O insight, você não tem por que se esforçar. Sim. Concebeu, a persistência é a maior de todas, a maior das virtudes. Vão vir os desafios, né? Vão vir os problemas, vão vir as questões fora da casinha. Isso. E depois a sua personalidade, e é por isso que eu botei o site lá com as definições de personalidade que a gente pode assumir. Sim. Porque se a gente não se acertar enquanto comportamento, personalidade, e olhar para o mundo, ver o que dá certo e o que dá errado, você pode persistir num erro. Sim. Então, precisa fazer, por isso que a importância da revisão, é aí que eu falo de história de empresa. Uhum. Por exemplo, o livro do Mauá, não é? O empresário do Império, Sim. o Jorge Caldeiro. Era uma pessoa que fazia muita revisão e tinha muita confiança. Uhum. Confiava demais, confiava muito nele. Tanto que ele brigou com o reino. Ele não queria saber, ele era um trator. Então, assim, se você tem a ideia, uma visão que você quer colocar, articular situações, ou para se desenvolver, você já faz, que não precisa estar empreendendo uma empresa, mas a sua própria carreira. Então, o que você quer alcançar, né? A persistência, por um lado, e uma avaliação da sua personalidade, se estão aliados harmonicamente. Né? Então, assim, eu me adapto ao meio, se tem sido harmônico. Às vezes a gente engole sapo, né? Não é harmônico e aceita. Esse é o cuidado, porque a gente tem que se adaptar mesmo e ter uma coesão das nossas crenças. Porque se a gente não acreditar e fizer, realmente é difícil dar certo. Com certeza, professor. Isso é fundamental na raiz, né, de tudo. Sim, na raiz. Só para a gente ir finalizando aqui, eu posso mostrar um vídeo de um dos alunos, né, dos resultados? Pode, por favor. E o Guilherme é um dos concluintes do curso, né? O Guilherme fez, inclusive, uma dissertação de mestrado comigo, e ele, com base nesse curso, ele criou, antes da dissertação, a própria empresa. Uhum. Sim. Então, esse foi um orgulho isso, mas, enfim, pode... Sim, ele é um bom exemplo, né, desse resultado, né, a partir da metodologia do professor. Então, só vou pôr o depoimento dele aqui, rapidinho. Ele fala um pouquinho da empresa, coloca os contatos dele, né? Então, aqui, deixa eu dar play. Sim, eu fundei a empresa Caçador de Café, uma empresa de microtorrefação de cafés especiais, tem por objetivo oferecer cafés especiais das mais diversas regiões do nosso país, oferecendo produtos de ponta, respeitando assim o meio ambiente e o produtor. Assim eu desenvolvi a marca O Caçador de Café, com estudo de marketing, estudo de embalagens, todos pensados dentro do curso de empreendedorismo. Forneceu ferramentas, instrumentos necessários para poder estruturar esse produto final. Eu quero montar meu negócio e a vontade. Aqui a gente tem o Marcos também. O Marcos também. Alguns depoimentos dos alunos. Depois o professor pode divulgar o link do vídeo e tal, mas a gente tem esse conteúdo também no próprio conteúdo do curso, né? E acho que é isso. Eu só quero falar um pouquinho também da plataforma, né, que a gente usa para fazer o curso, que é uma plataforma que o professor Elton também se deu bem com ela, digamos assim. Nossa, maravilhosa. Que é o NIO. Porque é o seguinte, eu encontrei ele no mestrado eu vou mostrar aqui a nossa instância, né, o site do Brasil, aquele que eu tinha mostrado ao professor já, Sim. Que é o EdTech, que o NIO é um AVA, né, um ambiente virtual de aprendizagem, que ele já inclui portal e inclui a plataforma dentro, né? Então, ele é um gerenciamento de atividades didáticas, né? Para você colocar cursos, para você colocar conteúdos para venda e tudo mais. Então, você pode ter o seu próprio portal, o seu próprio site dentro do curso, que vem com um template. E dentro dele você vai ter a parte de administração de ambiente virtual, né? De aprendizagem mesmo, que você consegue criar ele em 15 segundos, né? A partir do site do NIO.
Então, é uma plataforma que tem vários planos mais pagos, com mais alunos, tudo mais, mas também tem a versão grátis de 400 alunos. E com ela você pode criar cursos, pode gerenciar. A gente tinha visto a outra plataforma que tinha o curso do professor, essa daqui é a plataforma da Cypher, né, que está distribuindo o webinar nesse momento. E daí aqui só para vocês terem uma noção de como que ela funciona, né, que você pode criar lições, colocar fóruns, colocar discussões, colocar também videoconferência dentro, e criando todo o desenvolvimento dela e gerenciar os alunos, as mensagens por aqui também. Isso, é aí que eu uso bastante essa comunicação de e-mail, tá vendo? Eu recebo também pelo celular, né? Aqui. Essa comunicação, né? As mensagens também, né? Todas as mensagens que você consegue trocar com os estudantes aqui, e já ter também nos seus outros dispositivos, né? Porque se você tiver o aplicativo no celular, você recebe também no aplicativo, né? Exato. Ela é bem útil você consegue se comunicar com os estudantes bem rápido também, e isso é uma coisa que a plataforma se preocupa bastante, né, com esse tipo de troca de mensagem com os alunos. Então, sempre fazendo o melhor para poder cumprir as necessidades tanto dos professores quanto dos estudantes, né, para ter um ambiente moderno e fácil de usar, para os alunos também, né. O professor disse que os alunos não tiveram dificuldade com isso também. Não, essa foi uma questão até curiosa, porque é a primeira vez que eu faço em AD. Uhum. O Google Meet eu uso para debate. Eu já dei curso pelo Skype, né? Agora, foi a primeira vez que eu uso. O meu temor era assim, puxa, se acontecer tal coisa, etc., né? Não, nem preocupa. Não, nada, não preocupa. Tranquilo, né? Assim, É mais fácil eu desaparecer. Tô brincando. Eu não vou desaparecer. não desapareça, professor. As pessoas estão precisando do senhor. É uma coisa assim, a plataforma é muito segura. É um ambiente, ela tem o que aparece para mim. Ela aparece tudo por trás. A gente sabe que tem uma enorme complexidade, mas para o uso ela é simples. Então é isso que, sabe, ela é pragmática, funciona. Sim, isso que é importante, né? Porque quanto menos você percebe, melhor é. É isso que eu quis dizer. Você apenas se preocupa com o curso, com o conteúdo, você se preocupa com os alunos, não tem que se preocupar, saiu do ar, eu tenho que entrar nesse aqui, mexer nessa programação, não, nada disso. Então, né, é uso mesmo, como qualquer outro, né, WhatsApp, redes sociais, tudo que a gente usa que seja, assim, bem moderno, que realmente não precise você parar para pensar como que eu vou usar esse ambiente, né, porque daí você já perde um tempo ali, né, podia estar usando para outra coisa. Exatamente. Mas acho que é isso, a gente já está nos 10 minutos. A gente vai abrir para perguntas, se vocês quiserem mandar no chat, Ivan, Caio, se vocês tiverem algum comentário, algum depoimento extra, qualquer coisa que vocês querem discutir com o professor. Eu vou pedir para o professor pôr o e-mail no chat também, para os convidados pegarem, que eu vou deixar o meu também. Eu acabei não me apresentando direito, né? Meu nome é Ana Carolina, eu sou designer instrucional da Cypher Learning, que é a empresa que disponibiliza a plataforma para o professor, e que a gente realiza webinários regulares, assim, a gente está testando um novo formato, com convidados, com outras técnicas, né, para enriquecer esse tipo de encontro, né, e que a gente também possa trocar experiências com outros usuários e vendo como que funciona na prática, né, porque muitas vezes só criando um tópico ali, só na teoria é meio chato. Mas é isso, se vocês tiverem algum outro comentário, podem escrever, se não, a gente vai encerrando daqui a pouco. Obrigada a todos que participaram. Se o professor tiver as considerações finais também, pode falar para a gente. Obrigada a você, Caio. Espero que tenha dado tudo certo, que o áudio e o vídeo estejam bem, que tenha dado tudo bem nisso também, né? Porque acho que o som e o vídeo ficaram bem bons. Sim, acho que funcionou. Foi tranquilo. E é isso, se o professor tiver mais alguma coisa a acrescentar. Só lembrar o link, né? Procuramos fazer um curso bem popular. Fala do valor? Acho que pode falar. Se o professor quiser falar, pode falar. Eu procurei fazer um curso bem popular, para acessível. Por quê? Porque eu quero fazer outras iniciativas a partir disso e para um outro tipo de desenvolvimento, né? Então ele ficou em R$200, pago em 4 vezes no cartão de crédito. Então, e feito especialmente,
eu uso os 3 meses. Se a pessoa decidir, usa os 3 meses, é a pressa. Claro, você pode assistir tudo em uma semana, mas é bem diferente quando você pode retornar o curso de 3 meses. Porque isso, ele foi pensado para 60 horas de trabalho de cabeça, entende? Umas divide com o material, então você faz, é como se fosse um presencial. Ele é rápido, mas ele é um presencial para você, se você usar quase durante o semestre letivo. O nosso semestre letivo são 4 meses. Uhum. Então, é bem tranquilo. Bacana, professor. Então, é isso. Acho que eu vou encerrando aqui. Tá bom, Ana. Foi bacana. Obrigada pelo bate-papo. Espero que tenha sido bacana também. Nossa, foi uma ótima experiência falar do curso. É sempre muito bom. Agradecer aos participantes, o Caio e o Ivan. Valeu. Sim, obrigada. E vocês vão receber a gravação aí em alguns dias depois da Páscoa, provavelmente. Tá bem. Então, boa Páscoa para todo mundo. Boa Páscoa, felicidades, tudo muito. Obrigada. E a gente vai se falando. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, Ana.